Eu sei que você conhece as pregações temáticas, expositivas e textuais, mas você conhece um dos modelos de pregação ou já viu um esboço de pregação que para mim é um dos mais potentes, mais poderosos, que é o esboço narrativo? Se você ainda não viu e quer ver um esboço narrativo contando a história de Jacó e de Esaú com o seguinte tema, resgatando laços perdidos, eu quero te convidar a não perder esse vídeo. Irmãos, antes de nós entrarmos definitivamente nesse vídeo, eu acabei de postar um vídeo, é o último vídeo desse canal antes desse, falando sobre saber muito e pregar pouco. Nesse vídeo eu conto um pouco sobre o porquê pregações históricas ou contando histórias são relevantes, são importantes. Eu acredito que você deve assistir esse vídeo e correr nesse outro vídeo e assistir, porque ele está verdadeiramente assim, ó, explosivo. É um vídeo incrível que merece a sua atenção. Para além disso, eu quero te dizer, se esse vídeo aqui falar com você, aqui embaixo existe um link do curso Sermão Envolvente. Lá eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender a criar pregações temático-expositivas, que são pregações mais ou menos desse estilo aqui, narrativo. Além disso, existe um curso lá de storytelling, que ensina você a criar pregações narrativas do zero. Esse curso está incrível, mas eu te convido a assistir primeiro esse vídeo e se convencer de que vale a pena adquirir o curso. Pessoal, vamos lá. A pregação está aqui, ó. O esboço de pregação está aqui. Nós temos o tema, resgatando laços perdidos, nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas antes de mostrar para vocês isso aqui, deixa eu criar uma explicaçãozinha para vocês. Um esboço narrativo, ele está contando uma história. Então a história tem o gráfico do tempo e aqui nós temos o gráfico da tensão. Os contadores de história, eles utilizam esse tipo de gráfico para poder facilitar a compreensão naquilo que eles estão criando ou contando. Então a história ela começa menos tensa, ela avança, depois ela contrai, depois ela avança bastante, ela fica bem tensa e depois ela é concluída. Existe uma divisão aqui, ó. Nós temos a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Essas partes são chamadas de atos. Esse aqui é o ato 1, esse aqui é o ato 2 e esse aqui é o ato 3. Perceberam? No ato 1, eu vou apresentar quem são os personagens, eu vou apresentar qual é o problema e qual que é a busca. No ato 2, nós vamos intensificar os problemas, nós vamos mostrar os dilemas das pessoas envolvidas. E aqui nós vamos caminhar para o ponto máximo aqui, ó, que é o nosso clímax. E no ato 3 nós vamos para o desfecho da história. Então, quase toda história que você visualizar, seja através de livros, seja história bíblica, seja um filme, ela segue esse roteiro aqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês, ó. Vou criar aqui o mesmo esquema. Vamos pegar a parábola do bom samaritano. No começo é apresentado o bom samaritano que está caminhando. Aí acontece o problema lá que ele é agredido. Aí a história fica menos tensa. Por quê? Porque as pessoas, o levita, o sacerdote passa por ele e não faz nada. Mas aí vem o bom samaritano e age com ele e leva ele lá para a enfermaria, para ser curado. E aqui é o ponto do clímax. Por quê? Será que adiantou? Será que não? E aí a história termina feliz. Então toda história tem esses dois momentos aqui de pico, ou pelo menos um ou dois momentos de baixa. É basicamente assim que funciona as histórias. E aqui, ó, no esboço narrativo é a mesma coisa. Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa introdução nós vamos chamar de ato 1. O nosso desenvolvimento nós vamos chamar de ato 2. E a nossa conclusão nós vamos chamar de ato 3. Esse esboço de pregação ele foi construído em uma live. Durou 1 hora essa live e lá eu explico passo a passo como é que a gente organiza esse esboço de pregação. Aqui eu só vou passar ele para vocês, né, para você entender mais ou menos como é que é na prática um esboço de pregação. Esse esboço está pronto para ser levado para o culto, mas nessa live nós construímos ele do zero. Tá lá no curso, existem muitas outras lives lá criando outros esboços de pregação também do zero, aulas de 1 hora ou mais, tá bom? Mas vamos lá. Na introdução dessa mensagem, que é onde eu estou apresentando os personagens, né? Eu vou mostrar o nascimento dos gêmeos, né? Jacó e Esaú eram gêmeos. Aí a aplicação, aqui qual é, ó? A aplicação. A vida escolhe quem viverá ao nosso lado, né? Nem sempre a gente consegue escolher
quais são as pessoas que estarão junto conosco. Às vezes eu sou obrigado a suportar um chefe que eu não quero suportar, um parente que eu não quero suportar, mas a vida é quem escolhe essas pessoas. Algumas nós escolhemos, mas outras não é possível. Simplesmente a vida escolhe quem estará conosco. Depois eu apresento o ambiente também lá. O ambiente de rivalidade entre os irmãos, em Gênesis 25, 22 e 23. A aplicação aqui, ó. O ambiente familiar tem seus desafios diários. A Bíblia diz que Jacó e Esaú, desde o ventre da mãe, eles já lutavam um contra o outro. Existe até uma profecia que dizia que a descendência de Jacó e Esaú, eles contenderiam e que o menor se sobressairia sobre o maior, o mais velho, né? Aí depois eu apresento o dilema lá, ó, o dilema do favoritismo, né? Há favoritos. A Bíblia diz que Jacó era preferido da sua mãe e Esaú era preferido do seu pai. Depois eu apresento os desejos, ó, desejos pelas coisas naturais. Dentro da casa há intenções diferentes, que é a aplicação aqui. Então, na casa de Deus há pessoas com interesses diferentes. Tem gente que quer ser músico, tem gente que quer ser pregador, tem gente que quer ser pastor, e esses interesses eles são diferentes. Às vezes até dentro da sua casa aí, né, da sua família, há interesses diferentes. E um reino dividido ele não prospera. Mas, infelizmente, muitos reinos são divididos e vão continuar divididos. E a gente tem que aprender a conviver nesses ambientes. E depois eu trago aqui, ó, que Jacó vira um vilão improvável. Aqui, ó, é o primeiro momento de tensão, né? Que eu mostro para o ouvinte que ele também pode ser o vilão da história de outra pessoa. Eu, particularmente, durante muitos anos, fui o vilão na vida da minha irmã, porque eu era o irmão mais velho, brincava com ela, aquilo que pra mim era brincadeira, acabou provocando nela uma espécie de trauma, né? Porque era um bullying, hoje é caracterizado como bullying, mas na minha época era só uma brincadeira. Mas tá tudo bem, já fiz as pazes com ela, a gente nunca deixou de se falar não. Só tô mostrando pra vocês que às vezes você pensa que pode ser um mocinho, mas na verdade você é o vilão. Essa é a aplicação. Quantas pessoas na igreja às vezes não gostam de você, você tá achando que é o mocinho, mas de fato e de verdade você praticou algum mal contra essa pessoa. Pode acontecer. Perceberam que esse momento aqui é um momento de tensão, tanto na história de Jacó e Esaú quanto na história da igreja? Será que eu estou machucando alguém? Será que eu estou sendo violento com alguém? Interessante, né? O ato 2, nós vamos avançar aqui a história. Então lá, ó, Jacó deseja ser abençoado pelo pai. E aqui, ó, qual que é a aplicação? Não se pode ter tudo. Algumas pessoas, eles querem ter tudo na vida delas, tudo ser perfeito na vida delas. E esse é o comportamento de Jacó. Não bastava ele ter tomado o direito de primogenitura, mas ele também queria receber a bênção que era destinada para Esaú. Ele queria para ele. Quantos de nós somos assim? O nosso irmão está prosperando, compra um carro, compra uma casa e a gente pensa, ah, o meu Deus não gosta de mim não. Ah, se eu fosse o irmãozinho. Aquela inveja gospel, né, como dizem. Isso não está certo. Nós somos filhos de Deus, nós somos gratos por aquilo que Deus nos dá e se Ele nos deu o que temos, nós temos que ser gratos por isso, porque nós temos o melhor que nós podemos ter. Será que a gente consegue conviver com isso? Avançando, Esaú não é o primogênito, nem abençoado. Cuidado com as coisas que você relega. Primeiro, Esaú vende o direito de primogenitura, depois, ao invés de estar com o seu pai, no momento de enfermidade do seu pai, ele está cuidando de outras coisas. Então é um chamado para a igreja prestar atenção naquilo que nós estamos ignorando com a justificativa de que há outras coisas importantes. Nós nunca podemos deixar a nossa família de lado com a justificativa de que existem outras coisas importantes. Isso aqui seria um exemplo que eu aplicaria. Tem gente cuidando demais da casa de Deus e pouco da sua família. E tem gente cuidando muito do seu trabalho e cuidando pouco da casa de Deus. Nós não podemos relegar todas as coisas, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos deixando para depois. Tá vendo que a história vai avançando? Olha aqui a outra aplicação interessante, ó. O caçador agora tem uma caça. Nem sempre você é a vítima. Ou seja, Esaú era um caçador e agora ele tinha uma caça para ser caçada, que era seu irmão Jacó, né? Às vezes as pessoas vão querer a sua cabeça e você realmente está devendo. Isso não te torna menos filho de Deus, isso não te torna alguém que saiu da promessa, mas torna você alguém que precisa de um choque de realidade, de uma transformação, de uma mudança. As coisas não vão acontecer enquanto você continuar sendo aquele sepulcro caiado, aquele velho homem. Mais uma aplicaçãozinha boa aqui, ó. Jacó foge para o ambiente que Esaú dominava. Aprender a lutar no ambiente do adversário, não é? Jacó ele foge da presença de Esaú e vai exatamente para onde Esaú dominava, porque ele era
caçador. Algumas vezes nós teremos que aprender a lutar, a ser espirituais num ambiente que não nos é favorável. Às vezes seu ambiente de trabalho não é favorável, a pessoa com que você trabalha não é favorável, a sua casa não é favorável, mas é nesse ambiente que é desfavorável que nós precisamos aprender a ser cristãos genuínos e verdadeiros. E aqui o momento de clímax, maior. Jacó começa a colher suas enganações. Tudo tem consequências. Aí ele vai para a casa do seu sogro, onde ele tem que trabalhar lá durante 14 anos para se casar com as suas esposas. E o momento de conclusão é um momento de fechamento rápido, entendeu? Tem que terminar rapidinho aqui, ó. Então, a aplicação aqui, nesse momento de conclusão. Jacó não quer enganar nem ser enganado. Esaú percebe que matar Jacó não é vencer, mas sim sofrer mais uma perda. Deus quer transformar antes de abençoar. Então, qual que é a grande lição? Jacó foge, ele transforma, ele é transformado, ele luta com o anjo e ele percebe que tem que pedir perdão para Esaú, mas também tem que indenizar Esaú porque ele estava próspero. E ele divide a sua família em duas etapas para não acontecer um genocídio. E quando Esaú vem, o coração de Esaú também estava transformado. Não foi só Jacó que se transformou. Esaú também se transformou. Por quê? Porque Esaú se deu conta de que a única pessoa que ele ainda tinha era Jacó. Ele perdeu o direito de primogenitura, ele perdeu a bênção do seu pai e matar Jacó iria acabar com o último laço da sua família. E é por isso que ele vem de coração aberto, porque ele foi transformado também durante esse período. Na conclusão, Deus promove um novo embate, Homens, agora embate de homens transformados. Nem toda batalha é coisa do inimigo. Então existem provações, pelejas que nós vamos enfrentar que não são tentações enviadas por Satanás, mas sim provas enviadas por Deus. Para quê? Para que a nossa fé aumente, para mostrar que nós estamos transformados, para mostrar que nós nos tornamos verdadeiros cristãos. Então nem toda prova, peleja, dificuldade que a gente passa é coisa do inimigo, tem coisa que é coisa de Deus. É literalmente uma luta com Deus ou uma luta com os homens para mostrar que Deus nos transformou, que nós não somos mais os mesmos. E depois lá, a vitória de ambos está no perdão. Existem vitórias inesperadas. Esaú queria ser o queridinho do papai e para ele a vitória era ser reconhecido por seu pai. Jacó era o queridinho da mamãe e a vitória para ele era ser visto e reconhecido por seu pai. Mas ambos encontram no perdão uma vitória que sequer eles consideravam algum dia na sua vida. Ou seja, a aplicação aqui nessa hora. Existem coisas que nós temos, que nós conquistamos, que sequer foram sonhadas, que sequer foram imaginadas e que hoje nós não abriríamos mão de forma alguma. É por isso que os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos sonhos. E para terminar, eles acabam se abraçando, provando que existem desfechos impossíveis. Quem diria que esses dois conseguiriam fazer as pazes? Quem diria que esses dois se considerariam ainda como irmãos, depois de todas as atrocidades que o mocinho fez com o pseudo-vilão? Ninguém diria. E olha que pregação incrível, uma pregação narrativa, com todos esses elementos aqui do storytelling sendo construído diante dos seus olhos. Se você gostou desse tipo de pregação, quer conhecer melhor, eu te convido a conhecer o curso Sermão Envolvente. Custa apenas R$50. É muito barato, na verdade é só um custo de manutenção. Deus te abençoe.